Olá, amigos. Hoje o nosso passeio sobre as artes é com a música, como ferramenta de desenvolvimento lógico e sensível. Por que lógico e sensível? Porque a música estimula o raciocínio, o pensamento, a compreensão e estimula as emoções. Então toca a cabeça e o coração. É por isso que a música é tão poderosa. Vamos dar uma olhadinha sobre alguns elementos centrais dela e conhecer algumas das músicas mais belas que já se compuseram na face da Terra. Então, recordam que nós já vimos em outras aulas sobre outras artes que toda arte é uma espécie de comunicação. Por isso ela necessita do artista, que aqui nós colocamos Johann Sebastian Bach, talvez o maior compositor que já viveu sobre a face da Terra. Precisamos de uma obra musical, composta por ele, por um compositor erudito, clássico, ou por algum compositor popular. E precisamos de alguém que escute a música. Então é necessário o artista, a obra de arte, a música composta, e é necessário aquele que aproveite a música e a obra de arte. Dessa maneira a comunicação se dá. Existem basicamente 4 grandes categorias de arte. As artes visuais, que são aquelas basicamente que se referem à escultura e à pintura, que nós apreendemos basicamente pela visão. Existem as artes auditivas, tanto a música como a canção, Devemos lembrar que a voz humana também é um instrumento, então é possível haver música só com a voz. Nós temos as artes literárias, que são a poesia e a prosa, basicamente, 2 grandes categorias, com obras magníficas compostas ao longo dos séculos, E as artes performáticas, que vão desde a dança clássica, o balé, as danças típicas, dança moderna, o teatro, o circo e o cinema. São aquelas artes que nós vemos acontecer, serem performadas diante de nós, geralmente num palco. Nossa concentração hoje é sobre a música, Então as artes que se referem à audição. Há uma pesquisa bastante ampla feita com mais de 10 mil alunos nos Estados Unidos, na região de Houston, no Texas, que mostra elementos muito importantes sobre os benefícios da arte-educação. Primeiro, há uma redução na infração disciplinar. Os alunos se comportam melhor quando estão dedicados ao aprendizado de alguma arte ou de algumas artes, Há também um significativo aumento da compaixão pelos outros. Há um desenvolvimento da empatia, de se colocar no papel do outro. As artes mexem com a sensibilidade. Há um aumento no engajamento escolar, os alunos passam a pensar que a escola é um lugar bacana, legal de voltar, têm vontade de estar lá com os colegas e os professores, gostam das atividades. Existe um aumento da competência na escrita, porque as artes mexem com o cérebro e com as destrezas e capacidades de raciocínio. E também há um aumento na aspiração pela universidade. Os alunos que se dedicam à arte-educação, ao aprendizado de alguma arte, se sentem mais competentes. Eles se sentem empoderados no domínio de alguma arte. E isso os leva a acreditar serenamente que podem fazer um curso superior. A música, basicamente, é uma sequência de sons e de silêncios que é organizado ao longo do tempo. Então a música sempre necessita do som. Não existe música silenciosa. A música é feita de sons e ela é feita também de silêncios, porque entre um som e o outro, os silêncios também compõem o ritmo da música.
A música já é muito antiga na história humana. Existem, por exemplo, aqui uma flauta, um pedaço de uma flauta de osso, feita de osso, de 41 mil anos atrás. Para vocês terem uma ideia de como isso é antigo, as pirâmides do Egito têm 3.500 anos apenas. E essa flauta tem 41 mil anos. Nós vemos aqui representações em tumbas egípcias, à direita em cima, né, de dançarinos e músicos egípcios numa representação de 3.500 anos atrás, mais ou menos. E essa escultura, esse baixo relevo que nós vemos aqui, é de um sarcófago romano do século II, onde estão representadas todas as musas. A música, o nome música, vem de musas, que eram aquelas deidades greco-romanas que inspiravam as artes. Eram 9 irmãs, cada uma dedicada a uma ou mais artes, e elas faziam com que os poetas, os músicos, os dançarinos, os dramaturgos que faziam teatro tivessem inspiração. Elas eram a fonte de inspiração para os artistas. Ali vocês veem escrito Euterpe. A Euterpe é a musa da música. E ela está segurando na sua mão esquerda uma flauta. Geralmente a Euterpe é representada com uma flauta. No lado direito ela teria também uma harpa, mas essa harpa foi quebrada, né, com o passar do tempo. Imaginem, esse sarcófago tem 1.800 anos de idade. Então aqui vocês veem, bem do lado esquerdo em cima, o que basicamente é a música, né? É a vibração do ar. Então quando as moléculas de ar colidem umas contra as outras por causa de uma vibração, a nossa voz, por exemplo, a nossa voz provoca uma vibração no ar. Essa vibração é feita de momentos de compressão das moléculas de ar, quando elas se juntam, e de rarefação, quando existe o silêncio. Essas são as ondas que vão sendo propagadas. Nem todas as ondas de som podem ser escutadas pelos seres humanos. Vocês vejam embaixo, o espectro sonoro do ser humano é bastante limitado. Nós só podemos escutar entre 20 e 20 mil hertz de frequência dos sons, enquanto abaixo disso são os infrassons, que nós não conseguimos escutar, e acima disso são os ultrassons, que nós também não conseguimos escutar, mas que a maioria dos animais consegue escutar, né? Cachorros, morcegos, gatos, a grande maioria dos animais escuta acima dessa frequência dos seres humanos. E ali do lado direito, vocês veem uma representação medieval, mais ou menos do final do século XV, aonde representam Pitágoras, o filósofo grego que viveu no século VI a.C., e que é considerado o inventor da escala musical, aquela que nos permite identificar notas musicais diferentes. E ali tem então Pitágoras experimentando com sinos, com copos d'água de vidro, com alturas diferentes de água dentro deles, não é? E outros instrumentos. E diz a lenda que Pitágoras descobriu que havia sons diferentes e que poderiam ser identificados e usados quando viu um grupo de trabalhadores com martelos batendo em chapas de ferro, em chapas de metal, e que faziam um barulho diferente dependendo do tamanho da chapa. E aí ele percebeu que era possível então desenvolver esse tipo de elemento, né, para a criação da própria música. Basicamente existem 5 elementos formais que constituem a música, tá? Eles são como as letras para formar uma palavra, para formar uma frase,
para formar um parágrafo, para formar um livro. Tá? Vamos ver se a música é algo muito complexo. Vamos ver se a gente consegue aqui mostrar de uma maneira simples o que eles representam. Tá? Primeiro elemento da música é a duração. Quanto tempo dura o som? Tá? Existem sons curtos e existem sons longos. Vocês veem ali a representação das ondas sonoras. O som curto é um som que dura um tempo breve. Um som longo é um som que dura mais tempo. Então, ver, um som curto seria bip, bip. Um som longo seria bip, bip. Vem? É o mesmo som. Bi e bi é o mesmo som, só que um dura curto, um dura pouco, outro dura longo. Então, esse é o tempo de vibração do som e é fundamental para a música. Segundo elemento fundamental é a altura, ou o tom da vibração da onda. Na verdade, aqui gera muita confusão, porque quando nós falamos em altura, na nossa linguagem comum, nós estamos, na verdade, nos referindo à intensidade do som. E a altura de som para a música não é se um som é alto gritado ou se é baixo sussurrado. A altura é se o som é agudo ou grave. Então, um som alto é um som agudo. Um som baixo é um som grave. Então, veja, um som agudo é bi, um som grave é bom. Certo? Essas diferenças de altura do som são marcadas na pauta, como está ali do lado esquerdo. Uma pauta musical, cada uma daquelas bolinhas com um tracinho, ela representa uma nota, uma altura de som. E é isso que vai nos dar a música. É uma das coisas que vai nos dar a música, né? É a sequência de sons altos, baixos, médios, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que vai se combinar e nos dar, então, um dos elementos importantes para a criação da música. Terceiro elemento, intensidade. Então, intensidade é o volume. Tá? Por isso, quando a gente diz hoje, no dia a dia, baixa o som, está errado. Porque baixa o som seria fala mais grave, entendeu? Você diz para o filho, filho, baixa o som. Eles, tá bem, mãe, então eu já baixei o som. Que está falando mais grave. Mas não é isso. Para nós, intensidade é o que se refere a essa mais força ou mais fraqueza do som. Então, um som fraco tem ondas sonoras curtas, baixas. E um som forte tem ondas sonoras altas, tá? Ao longo do tempo. É a amplitude da onda que é verificada aí. Então, um som de intensidade fraca seria bi. Um som de intensidade forte seria bi. Tá certo? Essa é a diferença. Então, se nós vemos os três elementos até agora, duração, bi, bi, altura, bi, bom, intensidade, bi, bi, certo? Vamos para o quarto, timbre. É a personalidade do som, que nem cada pessoa tem uma voz, e a gente reconhece a voz e identifica a pessoa. Da mesma maneira, cada instrumento musical, e também as várias pessoas, as vozes humanas, tem um timbre. Tá? O timbre é como a impressão digital de cada pessoa, sonoramente. Tá? Então, uma mesma nota musical, tá? Com a mesma duração, com a mesma intensidade, com a mesma altura, pode, no nosso ouvido, aparecer totalmente diferente, porque é produzida por timbres diferentes.
Uma é produzida por violino, outra é produzida por clarineta, outra é produzida por uma flauta. É a mesma nota, tem a mesma duração, tem a mesma intensidade, mas o timbre nos faz reconhecer que são instrumentos distintos. E finalmente a densidade, ou seja, sons simultâneos. Uma coisa, como aqui a gente vê no desenho, é um violoncelo tocando sozinho. Outra coisa é uma orquestra de 8 violoncelos tocando, como a que nós vemos numa composição maravilhosa que a gente vai escutar agora, do grande Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro, que é feita para uma soprano, cantora soprano, e 8 cellos, tá certo? Então esses elementos centrais da música e do som se combinam de uma maneira complexa para produzir a música, tá? Através de acordes, de estrutura, textura, estilos. Vamos colocar mais 3 elementos que são fundamentais para a gente entender a composição musical. Então, lembrem, nós temos 5 elementos fundamentais, um pentágono, né? Estão eles aqui. A duração, lembram, a altura, a intensidade, o timbre e a densidade, tá? Esses elementos se combinam para produzir ritmo. Basicamente é a duração e a intensidade quem produz o ritmo de alguma coisa, né? Bip, 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 bip. Isso é uma sequência de durações distintas, tá? E se eu fizer bip, 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 é de intensidade diferente. Então duração e intensidade nos vai dar basicamente o ritmo da música. A altura das notas, ou seja, se é agudo ou se é grave, vai basicamente nos dar a melodia, né? Bi, bom, bom, bim, bim, bom, bom, bim, 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 bom, 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 bom. É diferente se é grave ou agudo, e isso dá uma melodia distinta. A altura, junto com timbre, vai nos trazer a harmonia, tá? Que é quando várias melodias são tocadas em conjunto e a gente tem um efeito ainda mais complexo. Então vejam, duração, altura, intensidade, timbre e densidade juntos formam ritmo, melodia e harmonia. Ritmo, harmonia e melodia são os elementos complexos que juntam aquelas letras que são a intensidade, a duração, a altura, o timbre e a densidade para fazer então uma composição musical. Eu coloquei aqui escrito para vocês, claro que agora não vai dar tempo de nos determos, infelizmente as aulas são muito curtas, porque a música tem muitos elementos a serem analisados. Né? Mas eu coloquei aqui para vocês o que é o ritmo, a melodia, a harmonia, e a gente então entende que quando usamos tudo isso juntos, as notas formando a melodia e a harmonia, o ritmo ordenando a melodia dentro dos compassos, a dinâmica de intensidade e suavidade dos sons, a harmonização disso tudo dentro de uma estética, dentro de um bom gosto, dentro de uma sonoridade aprazível, né? E a escolha dos instrumentos que vão tocar. Vai ser tocado como violão, guitarra, flauta, orquestra de violoncelos. Quando tudo isso fica junto, a gente chama de textura da música. Tá? A textura da música, então, são todos esses elementos, os 5 elementos de organização do som, junto com os elementos de organização da composição, que são o ritmo, a melodia e a harmonia. Vamos ver então, eu comentei com vocês a Baquianas Brasileira número 5, do Heitor Villa-Lobos, que foi composta em 1938. Aqui vocês aprendem uma coisa a mais. Vejam, do lado esquerdo nós temos na pauta o parabéns para você. Então, vendo que cada bolinha representa uma nota musical,
parabéns pra você, né? Nesta data querida. Cada nota representa aquilo que a voz vai cantar. Agora percebam ali nas linhas vermelhas que eu coloquei, só tem uma nota em cada tempo, porque a pauta musical ela marca o tempo da esquerda para a direita, vai passando o tempo com cada uma dessas notas sendo anotadas. Agora vejam a Baquianas Brasileira número 5, uma representação da pauta completa. Estão vendo ali que o 3 e o 4 e o 5 são uma linha que corta 3 conjuntos de 5 linhas. E vejam que, ao mesmo tempo, portanto, no número 3, estão sendo produzidas 3 notas ao mesmo tempo. Isso é um acorde. Um acorde é quando mais de uma nota é produzida ao mesmo tempo, que geralmente é muito mais agradável do que uma nota isolada. No número 5, nós temos um acorde de 5 notas musicais juntas, né? Da onde vêm essas notas musicais? Lembram? É uma soprano com 8 violoncelos. Então vem de violoncelos diferentes tocando no mesmo momento e muitas vezes a voz da soprano também cantando junto com os violoncelos. Vamos ver se a gente percebe isso aqui. O Villa-Lobos foi realmente o maior compositor que nós já tivemos na história do Brasil. Compôs coisas fantásticas e as baquianas brasileiras estão entre elas. Ele compôs elas no começo do século XX, né? E aqui nós vemos ele numa foto de 1945, já com alguma idade. E aqui vou mostrar para vocês uma apresentação da Baquianas Brasileiras, número 5, com uma cantora, Amin Djelloul, maravilhosa, linda, encantadora ela, numa orquestra de 8 cellos. Há uma orquestra maior, vocês vão ver atrás, tem uma orquestra maior, mas para essa apresentação, para essa música, é uma cantora soprano com 8 cellos. E o primeiro cello, o cello que faz o solo, é de um catalão, Gautier Capuçon. Os dois são muito lindos e a Amin, quando ela canta, vocês vão ver o vestido dela dança na brisa fresca da noite. Tem um momento que ela vira o rosto para o lado direito e dá um sorriso encantador. Ela fecha os olhos de tão compenetrada e encantada que ela está com a música. E vocês vão ver que o Capuçon também fecha os olhos e está transcendendo. É a mais linda apresentação das baquianas que eu já vi até hoje. Eu espero que vocês se encantem também. Então, Baquianas Brasileiras número 5, para soprano e orquestra de 8 cellos, de 1938. A poesia é de Ruth Valadares Corrêa. Nós não vamos chegar a escutar a poesia, porque senão seria muito tempo. Nós vamos ver uma parte da área cantilena, cantada então por Amel Brahim Djelloul e o Gautier Capuçon. Vamos lá.
Então, vocês viram que eles tocam a mesma melodia, primeiro a soprano cantando a melodia e depois o solo do cello cantando a mesma melodia, né? Depois há uma parte em que a poesia é recitada e que é encantadora também. Eu espero que isso encoraje vocês de outras vezes poder contemplar isso, que é extraordinário, uma das músicas mais belas que já se compuseram realmente na história da música. Então, para nós encerrarmos, queria só comentar, como sempre, que a gente tenha a atenção que a arte, como uma coisa poderosa, pode sempre ser utilizada para o bem ou para o mal, né? E a música, como uma coisa poderosíssima, pode ser usada para despertar na gente sentimentos bons, de amor, de compaixão, de bondade, de ternura, de amizade, de respeito aos demais. Ou a música pode ser utilizada também para o mal. A música pode gerar raiva, a música pode gerar descontrole, ela pode gerar agressão, ela pode gerar preconceito, descaso, obscurantismo, violência. Temos que sempre ter cuidado, portanto, que tipo de música nós vamos escutar. Nossa cabeça e nosso coração não são lixo para a gente colocar coisa que não presta lá dentro. E às vezes, por incrível que pareça, existem coisas que não prestam nas artes, como em todas as coisas poderosas, não é? Então tenham cuidado, sejam sensatos, aproveitem o que existe de bom na arte da música e sejam felizes. Um abraço grande. Tchau, tchau.